paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adolescentes. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 6 desse segundo trimestre da CPAD em 2022. Hoje nós vamos trabalhar sobre um assunto muito importante. Vamos trabalhar sobre a obediência verdadeira. Vamos compreender mais uma parábola de Jesus. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus. Já somos mais de 100 mil alunos aqui na Escola Bíblica Dominical para a exaltação do Senhor. E você pode deixar aí teu comentário também participando conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Gente, tem muita coisa boa aqui no canal disponível para você ter acesso e aprender com a gente, glorificando a Jesus. E você pode ter acesso a esse material no link na descrição desse vídeo, fica à vontade, tá? Se você conhece alguém das classes dos adultos e jovens, indica o nosso material, facilita EBD, indica também o nosso canal, para que as pessoas possam crescer em Cristo. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 6 aqui da classe dos adolescentes. Hoje nós vamos trabalhar sobre a obediência verdadeira. A base bíblica de hoje se localiza em alguns textos. Vamos apresentar para você a leitura bíblica em classe, que se encontra em Mateus capítulo 21, versículos agora 28 ao 32. É importante você fazer essa leitura com os teus alunos. Também apresente a mensagem que se localiza hoje em João capítulo 14, versículo 15. Essa leitura é fundamental e precisa ser realizada também em sala de aula. Que Deus em Cristo use você nessa ministração da Escola Bíblica Dominical na tua igreja. Hoje nós vamos estudar uma parábola bíblica que se localiza no Evangelho de Mateus. É importante entendermos que o Evangelho de Mateus ele traz uma perspectiva, uma ótica, especialmente voltada para os judeus. O texto foi escrito por Mateus, conhecido como Levi nas Escrituras, e esse texto é escrito para a edificação daqueles que são judeus que aceitaram a Jesus. Possivelmente, Mateus escreve esse texto da cidade de Antioquia, anos mais tarde, depois da ressurreição do Cristo, quando a igreja se estabelece ali. É importante também entendermos que Mateus procura demonstrar no seu evangelho Jesus como Messias Rei prometido. Então nós vamos perceber que Jesus é apresentado no Evangelho de Mateus como o Messias, o Rei, aquele que foi profetizado pelos profetas. No Evangelho de Mateus nós vamos encontrar 5 grandes sermões, ou 5 grandes discursos. Você pode anotar esses discursos também. O primeiro discurso se localiza lá no capítulo 5 ao 7, que é o Sermão da Montanha. O segundo discurso fala literalmente sobre o discipulado e está no capítulo 10 do Evangelho de Mateus. O terceiro discurso se encontra no capítulo 13, onde nós vamos encontrar aí uma sequência de parábolas. O quarto discurso se encontra agora no capítulo 18, onde nós vamos encontrar mais uma sequência de parábolas. E o quinto e último discurso de Jesus se localiza agora entre os capítulos 23 até o 25. É importante nós observarmos que Jesus agora, nesse capítulo 21, que é a base da nossa leitura bíblica, se encontra em Jerusalém. Se você analisar muito bem o contexto dessa passagem bíblica, e especialmente onde Jesus conta essa parábola que vamos analisar hoje, Jesus ele está em Jerusalém. Porque se você perceber, a partir da leitura do capítulo 21, você vai perceber que já passou alguns eventos, como a entrada triunfal de Jesus na cidade. Jesus ele agora passa a ensinar as pessoas. Nós percebemos também que há diversas passagens bíblicas que Jesus traz mensagens voltadas sobre a obediência de Jerusalém e a sua desobediência também. Jesus começa a descrever que aqueles que obedecem a ele são fiéis, aqueles que não obedecem a ele são infiéis.
Há também aquela passagem bíblica sobre a questão da figueira, que quando Jesus passa, procura figos nela, não encontra nada, ele então a amaldiçoa e quando ele retorna, essa figueira está murcha. Ali há um símbolo então de Jerusalém. Então, a parábola bíblica de hoje, que fala sobre a obediência de dois filhos, destaca que aquele filho que obedece, esse sim é fiel. E aquele que diz que vai obedecer e não obedece, esse é comparado ao servo infiel. Aqui está a figura de Jerusalém. Esse é o foco da nossa lição de hoje. E já te ajudando, espero estar contribuindo com você. Se estou, deixa teu comentário aí. Vamos agora para o primeiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto: João, Jesus e os líderes religiosos. A partir de agora, nesse primeiro ponto, nós vamos analisar a passagem bíblica do capítulo 21 a partir do versículo 23. Quando os líderes religiosos, então, em Jerusalém, vão até Jesus para perseguir Jesus. Eles passam a perseguir Jesus agora, tentando pegar Jesus com falsos ensinos, tentando abordar Jesus para que Jesus então tropece em suas palavras. E agora eles levantam um questionamento muito terrível contra o Cristo, ao ponto de tentar pegar Jesus em um constrangimento teológico sobre com qual autoridade Jesus então realizava todos aqueles milagres e todas aquelas manifestações. Jesus então olha para eles e diz: eu respondo, mas a partir do momento em que vocês responderem então um questionamento. O batismo de João, ele é de Deus ou é dos homens? É claro que a passagem bíblica também demonstra o contexto aqui, destacando que aqueles fariseus e religiosos questionaram entre si. Observe, eu preciso destacar algo para você entender. Se uniram contra Jesus em Jerusalém partidos rivais, fariseus, saduceus, herodianos, se uniram para poder barrar a marcha do Cristo, para poder barrar a pregação do reino de Deus. E eles se unem agora contra Jesus. E você percebe que Jesus lança essa questão, perguntando a respeito do batismo de João, e aqueles religiosos entram em discussão entre si e acabam respondendo para si mesmos. Se nós respondermos que é de Deus, Jesus vai dizer por que nós não cremos. Se nós dissermos que é do homem, a multidão então vai nos perseguir. E então eles decidem não responder a Jesus. E é claro que Jesus também não responde o seu questionamento. A partir daí, Cristo então passa a contar uma parábola sobre dois filhos que são abordados por seu pai para poder realizar uma obra. E eu espero estar contribuindo com você a partir desse entendimento bíblico. Avançando, segundo ponto então da nossa aula de hoje, trata agora sobre o seguinte assunto: a verdadeira e falsa obediência. A partir de toda essa explicação que já demos para você no ponto de número 1, a partir de agora no ponto de número 2, você entende então o contexto do capítulo 21, quando Jesus então passa a contar essa parábola sobre a verdadeira e falsa obediência. Jesus passa a contar uma história de um pai que pede aos seus dois filhos para poder realizar uma obra. É interessante isso, porque o contexto histórico de Jesus destaca o seguinte: destaca que do campo, da lavoura, as pessoas então retiravam seu sustento, além da pescaria. E essa parábola narra para a gente que um pai pede aos seus filhos para poder ajudar na lavoura. Da lavoura era retirado então o sustento. É interessante que Jesus pega essa história para destacar a realidade de Israel. O pai pede então ao filho mais velho para que ele pudesse ajudar no trabalho do campo. O filho mais velho diz ao seu pai: eu não vou, mas no final ele acaba indo. E quando ele também aborda o filho mais novo e pergunta: você pode me ajudar na lavoura? Esse diz que vai, porém não acaba indo. E é a partir daqui que Jesus levanta então um questionamento aos seus discípulos, perguntando qual desses dois então obedeceram à vontade do Pai. E é interessante que Jesus destaca isso. Aquele que disse que não ia, acabou indo e obedecendo. E aquele que prometeu dizendo que ia, não vai e acaba desobedecendo. A partir dessa perspectiva, nós vamos retirar algumas lições. A primeira delas está no primeiro subtópico, que destaca o seguinte:
A verdadeira obediência é fruto do arrependimento. Se nós observarmos o capítulo 21, versículo 31, o filho mais velho da parábola que diz que não iria ajudar o pai, representa então os cobradores de impostos, as prostitutas, aqueles que eram rejeitados. Mas no caminho ele se arrepende e decide então ajudar na obra do pai, ajudar na lavoura do pai, para o sustento da família. Aqui nós percebemos exatamente a atitude daqueles que não são judeus, especialmente nos dias de Jesus, que se arrependeram, compreenderam a mensagem do reino de Deus e aceitaram essa mensagem de Deus, a verdade de Deus no seu coração. Isso também representa você. Nós não somos judeus, mas nós aceitamos o Cristo, acreditamos, nos arrependemos e então agora, como Igreja de Cristo, estamos trabalhando na lavoura do Pai. Isso traz um exemplo da verdadeira obediência. Aquele que inicialmente disse que não iria, se arrepende, passa a ir, passa a cooperar. Ou seja, aqui nós percebemos a verdadeira obediência pautada então no arrependimento. Quando há arrependimento, nós então obedecemos e realizamos a vontade de Deus a partir da propagação desse reino. O segundo exemplo que nós vamos destacar está então no segundo subtópico, que trata o seguinte assunto: a falsa obediência e a hipocrisia. Esse é o segundo subtópico. Você vai perceber que o filho mais novo aqui é representado pelos religiosos dos dias de Jesus. O filho mais novo promete que vai ajudar o pai, exercer a vontade do pai, realizar em obediência ao pai. Mas na realidade não faz nada daquilo que prometeu. Ele só diz com palavras, mas o seu coração está longe da vontade do pai. Aqui nós vemos e encontramos então o símbolo dessa parábola destacando a realidade espiritual de Jerusalém. Jerusalém que prometia compartilhar o reino de Deus, mas não compartilha. Jerusalém, através dos religiosos, que prometia falar da vontade de Deus, mas não falava. Isso aqui se destaca então uma verdadeira hipocrisia. E Jesus então combate isso de frente contra os líderes religiosos. Daí nós percebemos a necessidade então de abençoar as pessoas, de obedecer à vontade do Pai. Mesmo que nós, sendo pecadores, rejeitamos a Deus diversas vezes, precisamos nos arrepender agora e exercer essa vontade do Pai seguindo a Jesus. Essa é a perspectiva da parábola. Eu espero estar ajudando você. Já avançando, vamos então agora para o terceiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Deus tem um propósito para a sua vida. Enquanto os líderes religiosos estavam sendo acusados por Jesus por rejeitar a vontade de Deus, Jesus então abre o leque para você, para que você então aceite esse chamado de Deus. Nós estávamos escravizados pelo pecado e agora nós temos a oportunidade de obedecer à vontade do Pai à luz dessa parábola. Você está sendo chamado para obedecer à vontade de Deus. Mesmo sendo um adolescente, você está sendo chamado para exercer a vontade do Pai. Mesmo tendo pouca idade, Deus tem um plano sensacional para a sua vida. Só basta apenas obedecer de todo o coração e em atitudes também. Não adianta de nada dizermos, eu quero o Senhor, sendo que as nossas atitudes não demonstram que nós queremos o Senhor. Você precisa servir a Deus de todo o teu coração. E é por isso que você precisa agora praticar as boas obras, praticar a vontade de Deus, compartilhar o reino de Deus na tua escola, na tua roda de convívio, entre os teus amigos, para que Jesus então seja glorificado. Se você fizer isso, você então estará obedecendo à vontade do Pai. Eu espero muito que o Senhor use você de forma poderosa a partir dessa obediência para a glória de Deus. E se eu ajudei você hoje em sala de aula, se essa aula foi edificante para a tua vida, por gentileza, tira uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente lá também, vou ficar feliz em te ver por lá. E vou ter o prazer também de repostar essa foto aí que você está marcando a gente em nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe. Indica o nosso trabalho para mais alguém, posta na tua rede social também, para que possamos alcançar mais vidas para a glória de Deus, através do ensino da palavra aqui na Escola Bíblica Dominical. E se você está afastado de Jesus
e precisa voltar, obedeça a Cristo. Jesus te ama e você pode fazer isso aceitando Jesus como seu Salvador. Olha, utilizando o teu celular com leitor de QR Code, ou então comentando aí abaixo, eu quero Jesus. Nós vamos orar por você e esperamos que o Senhor Jesus fale ao teu coração de forma poderosa em Cristo. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês esse texto do John MacArthur, As Parábolas de Jesus. É um material sensacional que vai te ajudar a entender um pouco mais sobre as parábolas e interpretar as parábolas de Cristo. Que essa aula possa edificar você de uma forma poderosa e eu te aguardo por aqui na lição de número 7, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: achados e perdidos no reino de Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.